Com a chegada do período chuvoso, quem vê o leito do Rio São Francisco, em Pirapora, norte de Minas, imagina que a situação melhorou, mas continua preocupante. O volume de água captado pelo reservatório de Três Marias não chega a 8%. Algumas medidas tiveram que ser adotadas para evitar que o abastecimento no município fosse comprometido. A captação de água nossa, que é por gravidade, ela acabou se comprometendo e foi necessário fazermos nova captação flutuante, que é o caso dessa aqui, né, para que pudéssemos atender a população. Fizemos ela num prazo de 2 meses, conseguimos atender a população a tempo antes de fazer qualquer racionamento, né, uma vez que os níveis de água do São Francisco em 2014, no período seco, estava bastante crítico, né? Sem condições de captação pela captação antiga nossa. Com a baixa quantidade de água no rio, a reprodução dos peixes foi afetada. Pescadores lamentam as perdas. Então agora o rio está com a água suja, dá aquela impressão que o rio está cheio. Mas o rio não está cheio, não está nem no normal que era antigamente. Olha, no momento o peixe ainda está fraco. Está ruim de peixe. Por que está ruim de peixe? É porque o rio não tem água suficiente para o peixe subir o rio, para poder o pescador pegar o peixe para se alimentar. Outro setor afetado diretamente com a crise hídrica é o turismo. A região é conhecida pelas grandes corredeiras que se formavam no Velho Chico e que atraíam centenas de pessoas todos os anos. O barco atracado não tem mais como navegar. Este é Benjamin Guimarães, o único barco a vapor ainda em funcionamento no país. Nos tempos de rio cheio, chegou a circular 25 quilômetros ao dia, carregado de turistas do mundo inteiro. Desde 2014, ele está assim, parado, e não há previsão para que ele volte a funcionar. Parou devido ao nível do rio. A seca na região foi muito grande, né? E desde 76 que eu trabalho na companhia de navegação, já havia algumas secas, mas não como essa de 2014 para cá, né? Produtores estão em estado de alerta. Nesta propriedade, a irrigação, que antes era feita 2 vezes ao dia, hoje acontece apenas uma vez. As chuvas têm ajudado as plantas a se desenvolverem. O medo é quando passar o período chuvoso, a seca volte a assolar a região. A gente depende exclusivamente da represa Três Marias. E ela está com volume muito baixo. E a ANA, né, os órgãos ambientais estão soltando a água para suprir Sobradinho. Então nós vamos ficar com um déficit muito grande aí, até mês de maio mais ou menos. Então, se chegar a zero, o Abaeté, que é o único afluente depois da represa, também ele chega nesse mesmo período, ele baixa muito. Então nós vamos ficar... O rio deve secar uma média de 100 quilômetros. A orientação dada pela Emater para produtores do Norte Mineiro é cultivar plantas mais resistentes à seca, trocar o sistema de irrigação por um que utilize menos água e, assim, tentar passar pela maior seca dos últimos anos sem ter maiores prejuízos. Olha, o agricultor familiar, ele sentiu muito, né? Desde o ano de 2012, 2013. Nós estamos enfrentando aqui períodos longos de estiagem. Nem sempre é possível resolver o problema. Você tem que se prevenir para passar por esse período sem ter muito prejuízo, sem ter muito dano à produção, à lavoura, enfim.